Olá, minha galera querida dos Justificados. Jesus aboliu a lei. Fique comigo que depois da vinheta vamos falar sobre esse assunto. Será que Jesus aboliu a lei? Nós vamos tratar sobre esse assunto, pessoal, mas antes peço a vocês que se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, deixe o like no vídeo e ative o sino das notificações para ficar por dentro de nossas novidades. Então, pessoal, a gente precisa, para poder tratar desse assunto, eu anotei algumas perguntas aqui para a gente estar analisando. E a primeira delas é: o que é essa lei? Que há muita confusão, muita polêmica em torno dela. Muitos dizem que ela foi abolida na cruz, né? E a gente precisa saber primeiramente o que é lei. Na Bíblia, o termo lei é usado em vários sentidos. O sentido que na maior parte das vezes aparece é o sentido que se refere ali ao Pentateuco, que são aqueles primeiros 5 livros da Bíblia que acredita-se terem sido escritos por Moisés. Em alguns casos também pode significar o próprio Antigo Testamento completo, como em João 12:34, né? Se você consultar lá, você vai ver que lei ali está sendo usado no sentido de o Antigo Testamento completo, porque cita alguma coisa que está fora do Pentateuco, mas que está em algum lugar do Antigo Testamento que não Pentateuco. Então pode se referir também a todo o Antigo Testamento. Em alguns casos também, o termo lei é usado se referindo àqueles mandamentos que Deus deu e que servem para todas as épocas e localidades, e não necessariamente a lei de Moisés. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, a lei ela tem 3 aspectos. Ela tem aspectos cerimoniais, civis e morais. A lei de Moisés ela é dividida nesses 3 aspectos. Esses aspectos cerimoniais diz respeito àquelas festas, ritos que Deus deu para o povo de Israel. Os aspectos civis diz respeito à ordenação jurídica e social do povo de Israel. E o aspecto moral da lei são aqueles mandamentos que Deus deu e que eles servem para todas as épocas e todas as localidades. Eles independem de tempo, dependem de local, eles são os mesmos para todas as pessoas. Reconhecidamente entre os teólogos, os 10 mandamentos são padrão dessa lei moral. Os teólogos reconhecem em geral. Se tiver algum que discorde disso, eu desconheço. E se existir, porque existe de tudo, com certeza é uma minoria muito pequena, muito inexpressiva. Mas os teólogos em geral concordam que os 10 mandamentos são a lei moral, ou são a base da lei moral. Tendo posto isso, nós vamos a outras perguntas. A segunda pergunta que eu vou responder é a seguinte: a lei foi abolida? A gente vai analisar isso aqui. Mateus 5, verso 17 em diante. Jesus diz o seguinte, para responder essa pergunta, né? Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Em outras versões você vai, porque eu estou lendo aqui NTLH, mas em outras versões você vai ver o termo cumprir, né? Ele diz que ele veio para cumprir. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Aí ele diz mais: portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Perceba que Jesus está dizendo aqui que a lei, ela expressa a vontade de Deus. E é claro que quando Jesus fala isso aqui, ele tem em mente aquilo da lei que permanece. O que é que eu quero dizer com isso? Uma explicação rápida é que Jesus, quando ele veio cumprir a lei, e lembremos que a lei tem aspectos cerimoniais e tem aspectos morais. Esses aspectos cerimoniais, que eram aquelas festas, ritos, simbologias que diziam respeito a coisas que estavam por vir, que o próprio Jesus cumpriria, ele veio e cumpriu no sentido de que ele expressou na realidade as coisas das quais aquelas sombras apontavam, aqueles tipos apontavam. Ok. Já no que diz respeito
aos mandamentos morais, à vontade de Deus expressa nessa lei que é o Antigo Testamento, ele cumpriu no sentido de obedecer. Porque eu tô deixando isso claro aqui, porque tem pessoas que citam isso, tipo assim, Jesus cumpriu a lei, e do jeito que elas falam, parece que o fato de Jesus ter cumprido a lei isenta ela de obedecer os mandamentos de Deus, entende? Então eu tô deixando isso bem claro aqui, dessa maneira, o significado de cumprir aqui, que Jesus usou, para que as pessoas entendam. Quando Jesus cumpriu a lei, tudo bem, aquilo que era cerimonial, aquilo que era tipologia que apontava para ele, ele cumpriu no sentido de, ao fazer as coisas de acordo com o que estava profetizado nesses tipos, ele traz à realidade aquilo que essa tipologia apontava. Mas quando ele obedece os mandamentos de Deus, os preceitos morais dessa lei, ele simplesmente está dando continuidade a isso e mostrando a vontade de Deus permanece, os mandamentos de Deus permanecem. E ele diz aqui, no versículo 19: portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino no céu. Ok? Então essa resposta, essa pergunta já foi respondida. Se a lei foi abolida, Jesus disse que não. Ele diz: eu não vim para abolir a lei. E aí a gente vai para outra questão. Se os 10 mandamentos são válidos hoje, por que se diz sobre ele que a letra mata? Isso está lá em 2 Coríntios 3:6. Vamos dar uma lida rapidamente aqui. Aqui diz o seguinte: é ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Pessoal, é o seguinte, a gente não, por conta do tempo, né, o vídeo não pode ficar muito extenso, a gente não vai ler tudo aqui, mas eu vou adiantar para vocês qual é o contexto dessa passagem. Paulo aqui está tratando sobre a superioridade da nova aliança em relação à primeira. Mas perceba que tanto a antiga aliança quanto a nova tem por base os mandamentos de Deus. O que isso significa? Que o caráter de Deus que foi expresso nos mandamentos, ele continua válido, Deus não muda, né? Então o que é que mata aqui? Essa expressão aqui diz respeito ao aspecto condenatório da lei. Os moldes da aliança do Sinai determinava que aqueles que não obedecessem aos mandamentos de Deus, eles seriam condenados, eles seriam punidos, morte, etc. Haviam sentenças que deveriam ser executadas. Além disso, há outra diferença aqui. A lei escrita em pedras mostrava o caráter superficial da antiga aliança. Algo que estava escrito em pedras, mas que não penetrava o coração daqueles que deveriam obedecê-la. Pelo contrário, e aqui isso é tratado aqui nessa passagem, né, que a gente analisou esse versículo, fala-se do poder, lá em Romanos 7 também fala sobre o poder que o pecado, que a lei dá ao pecado. Eu até fiz um vídeo sobre isso aqui, vou deixar o card para vocês analisarem depois. O desejo de pecar, a curiosidade pelo pecado é desperto através da lei, através de algo que fala não faça. Isso traz a condenação, isso traz a morte. Agora, traz a morte porque é ruim? Claro que não, Paulo diz isso, a lei é santa, justa e boa. O que traz a morte, nesse caso, é o aspecto condenatório, é a sentença. Então a pessoa está condenada. Então o que é que resta aí para resolver essa situação? Aí entra a nova aliança, o ministério do Espírito. E aí a gente vai para a nossa próxima pergunta, que é a seguinte: em que sentido foi estabelecida uma nova aliança? A nova aliança, as leis de Deus passam a ser inscritas nos corações de seus filhos, e não mais lá o mandamento da letra em tábuas. Além disso, há também o auxílio do Espírito Santo no coração dos filhos de Deus, para que eles apliquem essas verdades em suas vidas. O Espírito Santo, ele trabalha junto ao coração e à mente dos filhos de Deus, para que eles consigam, de fato, viver e aplicar os mandamentos. Agora, os mandamentos mudaram? Não, os mandamentos são os mesmos. E de que mandamentos estou falando? Como eu já expliquei, os mandamentos morais, certo? Aqueles que permanecem o padrão de lei moral. Só que tem um problema, pessoal. Tem um pequeno problema aqui. Existe uma galera que faz muito estardalhaço e inventou-se até nova teologia para isso. Porque lá nos 10 mandamentos, entre eles tem um
e esse mandamento é o quarto, que fala o que ordena que santifique-se o sábado, que tem esse dia como sagrado, pois Deus o considerou sagrado quando criou o mundo. Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele cessou sua obra e considerou esse dia de cessação, o dia em que ele cessou, ele considerou esse dia especial ou santo. Então, o que acontece é que eu até assisti um vídeo aqui no YouTube para poder fazer esse, né? Eu estava analisando os argumentos e a pessoa que falava no vídeo disse que realmente por vias teológicas não tem como se provar que este dia não deve ser, que este dia não deve mais ser guardado, ou que ele fora substituído pelo domingo simplesmente porque Jesus ressuscitou no domingo. Essas argumentações têm mais a ver com questões culturais, históricas, etc., mas não teológicas, e que ele concordava com isso, ok. Aí ele disse, então como é que vamos resolver o problema? E aí, para isso, ele usa a seguinte argumentação, de que Jesus, ele na verdade trouxe uma nova lei que substitui a antiga. E já que Jesus trouxe uma nova lei, né, e ele não falou nada de sábado, não falou, né, no entendimento dele, Jesus não falou nada de sábado, então nós estamos desobrigados em relação a este dia. Mas vamos analisar, será que Jesus trouxe uma nova lei? A passagem que foi citada, a gente vai analisar aqui. Ele citou João 13, 34 e 35, dizendo que Jesus deu um novo mandamento, que isso prova que Jesus nos trouxe uma nova lei. Então vamos analisar João 13, 34 e 35. Jesus diz o seguinte, pessoal: eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Será que Jesus está dando um novo mandamento aqui? Amar uns aos outros era um novo mandamento? Será que é isso que está dizendo aqui? Antes de responder essa pergunta, vamos analisar outro versículo. Vamos lá. Mateus 22, 35 a 40. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante e parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Era novo? Se aqui está dizendo que, se Jesus está respondendo aqui que os maiores mandamentos, com base na lei de Moisés e os profetas, era amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo como a si mesmo, então por que aqui ele está dizendo que dá um novo mandamento? O novo mandamento aqui que ele está dando, ele está usando como base para que nós amemos ao próximo, o próprio amor dele, né? Ou seja, além do que é o amor a nós mesmos, mas o amor de Cristo, né? Entendeu? Então quando ele diz aqui, amem uns aos outros como eu os amei, ele amou os seus até o fim, e ele deu a vida pelos seus. Então agora ele passa a ter um novo padrão de amor, que é o dele. O nosso novo padrão de amor para com o próximo não deve ser mais o nosso, mas o de Cristo. Se vocês fizerem isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Mas a base, perceba que a base do mandamento é o amor, algo que já existia, não era mandamento novo. E João, o apóstolo, ele confirma isso. 1 João 2, a partir do verso 3, diz o seguinte: se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Olha só, pessoal, se alguém diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. E aí, olha só a questão do novo mandamento. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É um mandamento antigo. Tá vendo? Aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram.
Porém, o mandamento que estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Tá vendo que João está explicando a mesma coisa que eu expliquei sobre a questão do mandamento do amor? Nesse sentido, ele é novo. Ele diz: é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Continuando a nossa sequência de perguntas, e depois a gente vai voltar lá para Mateus 22, 35 a 40, porque a gente vai fazer uma outra análise sobre essa passagem. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui que eu acredito que alguém faria sobre essa questão. A pergunta é a seguinte: mas Hebreus capítulo 7 não diz que Jesus mudou a lei, que a lei foi mudada? Que lá diz que quando há mudança de sacerdote, necessariamente se faz mudança de lei. Isso quer dizer então que Jesus mudou a lei, ou seja, aquela lei lá do Antigo Testamento, ela já não vale. Tudo que ele falou no Novo, ele falou independentemente lá do Antigo, só que vale o que ele falou no Novo. Vamos analisar aqui. Hebreus 7,12 é a passagem que eu vi sendo citada também para dar base a esse entendimento de que há uma ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo. Só que isso, gente, é coisa de anarquista. Não existe uma ruptura ali, né? Parece um progressismo teológico. Não há uma ruptura, há uma continuidade, certo? As bases, elas não foram destruídas e construída uma nova em cima. O caráter de Deus é eterno. As leis de Deus são eternas. Aquilo que Deus é e Ele expressou do seu ser, do seu caráter moral, é o mesmo de sempre. E quando Jesus expressou essas leis, esses princípios, Ele os expressou porque são os mesmos do seu Pai. Ele trouxe para nós aquilo que o Pai lhe revelou. Então Jesus, ele não veio trazer uma nova lei. Ele veio trazer uma nova aliança baseada nos mesmos princípios morais que Deus anteriormente havia revelado. Essa nova aliança tendo por base a graça, em que os seus mandamentos são inscritos em nosso coração e o Espírito Santo nos dá a capacidade e a força para viver a verdade de Deus como precisamos vivê-la. Claro que não existe modo perfeito para isso, né? Nós somos transformados dia após dia, somos melhorados dia após dia por esse Espírito, para que a gente possa fazer, para que a gente seja capacitado a fazer a vontade de Deus. Mas o texto que a gente vai analisar agora é Hebreus 7, e o verso que as pessoas citam, gente, é o seguinte, esse daqui, ó. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Aí eles dizem, tá vendo? Se mudou o sacerdote agora é Jesus, então a lei também precisa ser mudada. Então aquela lei do Antigo Testamento não vale mais. É muito perigoso, eu sempre digo isso, é muito perigoso você pegar um verso isolado da Bíblia e você fazer uma análise fora daquele contexto que aquele versículo, aquela passagem está inserida. Então vamos analisar para a gente entender o que é que está sendo dito aqui. Vamos voltar para o verso 11. Diz o seguinte: a lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. O que é que ele está querendo dizer aqui? O autor aos Hebreus, ele está argumentando que Cristo é o sacerdote, ou o sumo sacerdote, maior do que todos os sacerdotes que já houveram e maior do que o sacerdócio levítico. E na verdade, como Jesus não é descendente da tribo de Levi, e a lei a respeito dos sacerdotes dizia que para ser sacerdote era necessário que fosse descendente da tribo de Levi, o autor está argumentando que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem dos levitas. E Melquisedeque era anterior aos levitas. Melquisedeque aparece lá com Abraão. Lembra dessa passagem que Abraão dá a 10ª parte dos despojos da guerra para ele?
Então, o autor aos Hebreus está argumentando, não, nesse caso, a lei relativa aos levitas ou aos sacerdotes levitas não se aplica a Cristo, porque ele é sacerdote, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o autor argumenta, nesse caso, precisa haver mudança de lei, ou seja, a lei foi mudada. A lei que se aplica aí aos sacerdotes levitas não se aplica a Cristo, porque ele não é da ordem dos levitas, mas da ordem de Melquisedeque. Então o sentido é esse, não tem nada a ver aqui com mudança dos preceitos morais da lei, certo? Porque o caráter de Deus, os preceitos morais de sua lei não mudam, eles são os mesmos sempre, ok? Então a questão é que se você não quiser obedecer alguma coisa que está ali, ou você tem dificuldade por questões culturais, ou enfim, converse com Deus, mas não tente mudar aquilo que está revelado, sabe? Peça a Deus misericórdia, peça a Ele que o ajude, lhe dê sabedoria, lhe dê capacidade, forças, enfim, conversa, o Espírito Santo está aí para isso, tá bom? Mas não inventa, gente, coisas para colocar em cima daquilo que está escrito. Isso não é bom, esse é o pior caminho que você pode seguir, tá bom? Para a gente terminar nossa análise aqui, eu vou colocar na tela aí para vocês verem quais são os 10 mandamentos. Eu vou ler primeiro os de 1 a 4. Não tem outros deuses além de mim. Não faça imagem de ídolos, é o segundo. Terceiro, não use o nome de Yahvé indevidamente ou em vão. Quarto, santifique o sábado. E aí você compare esses 4 mandamentos com Mateus 22, 37 e 38, que diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. Olha o que Jesus fez, interessante. Aí a gente vai para os próximos mandamentos, de 5 a 10. Quinto, honre seu pai e sua mãe. Sexto, não cometa assassinato. Sétimo, não cometa adultério. Oitavo, não roube. Nono, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E o 10º, não cobice nada que pertence ao seu próximo. E continuando lá Mateus, né? A gente parou no versículo 38, agora é o 39 do capítulo 22. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Então você perceba que Mateus 22, do 37 a 38, Jesus resume os primeiros 4 mandamentos, que eles se referem a Deus. E eles estão, na verdade, nos mostrando que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? E reverenciá-lo e seguir as suas verdades. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a nós mesmos. E por isso lá aqui dos 5 a 10 fala sobre honrar o pai e a mãe, não cometer adultério, não cometer assassinato, não cobiçar, não dar falso testemunho, enfim, essas coisas, tá bom? Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, essa era a informação. O que é que você achou? Deixa aí nos comentários o que é que você achou, o que é que você acrescentaria aqui de bom para esse nosso estudo. Eu agradeço eu agradeço pela sua atenção, por esse momento que você ficou aqui conosco. Peço que você deixe o like no vídeo, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações para ficar por dentro de tudo. E obrigado, pessoal. Por favor, deixe aí nos comentários, tá bom? Eu quero saber a sua opinião sobre este tema. Até a próxima.